Vamos orar? Senhor Deus, ilumina a nossa mente e nosso coração e nos abençoa, fazendo com que venhamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 somente. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Eu ainda me lembro dos meus medos de criança. Eu acho que todos já passaram por essas coisas, né? Tem o escuro debaixo da cama, a sombra na parede, aquela boneca que fica esquisita, estranha de noite. Cada um de nós, na infância, teve os seus bichos papão. Hoje, nós adultos lembramos como momentos até engraçados, né? O tempo passou, nós amadurecemos, crescemos no conhecimento das coisas e aqueles medos não fazem mais nenhum sentido. Só são lembranças, lembranças da infância. Livramos-nos deles, mas muitos passam a enfrentar outros medos. Medos com relação às coisas que são reais. As contas a pagar, a criação dos filhos, o desemprego, as doenças, a violência e muitas outras coisas mais. Medos que travam a vida. Enfrentar tudo isso sozinho, com a responsabilidade toda nas costas, realmente é um peso muito grande. Mas esse texto nos apresenta o fim do medo e o alívio que traz a segurança. O salmista Davi, que escreveu o Salmo 27, nessa porção nos apresenta o que nos dá segurança. Quem é a sua provisão em meio às lutas da vida, que são atemorizantes se enfrentadas sozinhas? As primeiras palavras do Salmo 27 apresentam o protetor de Davi. A primeira palavra é o Senhor. Davi teve a experiência da ameaça e da morte durante muitos anos da sua vida. O rei Saul desejava a sua morte obstinadamente. E nesse salmo ele expressa suas orações e súplicas ao Senhor da sua vida. A fonte pela qual Davi e todos os que creem em Deus podem desfrutar e superar os medos e as ameaças desse mundo caído no pecado. Então eu te pergunto, se você crê em Jesus, por que temer? O texto declara no versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O que é que Deus faz
para que não venhamos a ter medo em meio aos perigos da vida? Primeiro, Ele é a nossa luz. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119. Certamente andar pela vida, podendo discernir os perigos que se apresentam à frente, como alguém que anda de dia e atento, é uma provisão. Nos leva à prudência, a evitar os perigos que nos causam medos. Mas Deus também é a nossa salvação. E o que é a salvação? É aquela situação de condenação em que somos incapazes de sair dela. Então, o Senhor se coloca em nosso lugar, nos tirando dela definitivamente. Por isso, viva segundo a luz da palavra do Senhor e na certeza da salvação em Cristo Jesus. E aí você poderá perguntar: por que temer? O texto diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Além da luz da palavra e da salvação em Cristo Jesus, o Senhor nos auxilia em nossas fraquezas e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como declara a palavra em Romanos 8, de 26 a 28. Quem nos auxilia é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus e está em todo aquele que em Jesus Cristo crê. Ele é o Deus conosco, nos livrando de todos os males. Os malfeitores, os opressores, os inimigos tropeçarão na presença do Espírito Santo. Então eu volto a te perguntar: por que temer? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. No Salmo, Davi fala do seu coração: não se atemorizará o meu coração, pois o coração é a terra onde os nossos afetos eles habitam. No coração dos ímpios é nele que os ídolos vivem. Já nos servos de Deus é onde habita o amor, a gratidão a Jesus Cristo, pelo que ele fez, pelos que creem nele, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Ele nos salvou e nos deu a vida eterna. Por isso, ainda que um exército venha nos cercar e a morte seja certa, ela não nos alcançará. Por quê? Porque Jesus já nos deu, por pura graça, a vida eterna. Então, qual a causa de temer, de ter medo até da morte? Os filhos do Senhor receberam uma vitória sobre a morte conquistada por Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscitou, sendo o primeiro a receber a vida eterna. E todos nós, os que nele cremos, somos os próximos. Estamos na fila da ressurreição e da vida eterna. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Ele faz com que os nossos inimigos tropecem na sua presença. E Jesus já nos deu a vida eterna. A morte não nos ameaça mais. Diferente dos medos da infância, que eram simples ilusões da mente humana, Jesus Cristo é a verdade plena que sustenta o nosso viver.
Por que temer se você não está sozinho? Jesus verdadeiramente está contigo. Receba então, pela fé, essa palavra de Deus em seu coração, e vamos orar. Senhor, nos abençoa com esta palavra, implanta em nosso coração e faça com que venha a produzir novidade de vida, que todo medo, todo temor seja retirado pela confiança e a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está conosco e age a nosso favor, nos protegendo e nos livrando de todos os males. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos.